Eu acredito que esse mangá é o exemplo perfeito de quando você não dá nada pela história e do nada você percebe que você tá com uma joia rara na mão. Aqui a gente tem todo um mistério super bem formado, coisas muito bizarras e grotescas acontecendo, mas tudo que tá ali tem um motivo, nada é gratuito. Mas é como eu sempre falo, o principal dessa obra é o seu plot twist. Quem já viu os últimos vídeos tá ligado. Porém eu já afirmo que esse episódio especificamente supera todos os outros e vai ficar na sua cabeça durante muito tempo, irmão. Mas primeiro de tudo, pra você que caiu de paraquedas aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mu, esse aqui é o meu canal principal e a gente tá num mês muito especial aqui no canal, que eu tô trazendo vídeo de segunda a sexta, ou seja, 5 vídeos por semana, onde eu falo de umas obras bem sinistrinhas que a galera adora, mas sempre com um certo tom de humor pra não ficar um clima muito pesado aqui no vídeo. E já te adianto que caso você não tenha assistido os últimos episódios dessa obra, não tem problema, porque cada episódio funciona de forma independente. Mas assim, fica a minha indicação, os outros vídeos contam umas histórias muito boas também. Além disso, obviamente, eu preciso lembrar vocês que temos também um canal secundário, onde eu trago 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, mais focado em jogo, e lá o clima é muito leve, bem descontraído, é um lugar perfeito para você relaxar a cabeça no final do dia. Ou então, como muita gente fala que faz, colocar antes de dormir. Mano, é tranquilíssimo. Agora, se você é uma pessoa muito curiosa, que gosta de saber de umas obras muito absurdas e ver o quão longe a mente humana pode ir, a gente tem um quadro exclusivo lá no Seja Membro aqui do canal, que se chama Radioativo. Onde as obras que eu trago lá, irmão, eu não posso nem explicar a sinopse aqui pra vocês entenderem o nível de peso que tem aquilo. Normalmente já foram banidas em vários países e etc, então assim, só vai se você tiver um mental forte. Ou caso você só queira me apoiar, é um precinho bem tranquilo, é mais barato do que um salgado com refresco e me ajuda muito. Mas enfim, o aviso tá dado e de verdade, se prepara, se ajeita, pega um suquinho, uma pipoquinha e sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o melhor episódio até agora de Funnel Run. O capítulo começa já de uma forma bem enigmática. A gente vê um homem olhando para sua câmera fotográfica enquanto tem uma menina deitada ali, parece que ela sofreu algum acidente ou coisa parecida, e uma mulher sentada olhando para ela, que parece a mãe dela, talvez, eu não sei. Pelo que dá para entender, eles são uma família, e o pai da família tá pensando com ele mesmo, que ele vai fazer todo mundo entender a dor que eles causaram à sua família, e que principalmente ele vai mostrar a realidade. Então o episódio começa de fato mostrando como é que tá o clima dentro da casa daquela família. O nome do pai é Kado, e ele bate na porta do quarto da filha, abre ela falando com a mulher dele, falando que trouxe comida, e a mulher dele nem responde, nem se dá o trabalho de olhar na cara dele. A parada que aconteceu é que num certo dia, a filha dele estava andando pela rua quando passaram alguns caras de moto e tentaram pegar a bolsa dela. Só que a situação ficou tão, mas tão absurda que ela foi parar no hospital completamente desacordada. Os pais dela encontraram ela na rua e levaram ela desesperadamente. E chegando lá, o médico falou que ela já não corria mais risco de vida, porém seria um milagre se ela acordasse, ou seja, ela estaria em coma por tempo indeterminado. Aquilo obviamente foi um baque pra eles, ela era muito nova, e pra piorar, a polícia não investigou muito bem o caso. E pra você que já vem acompanhando essa série, você sabe que existe um homem de terno preto que todo mundo procura quando quer se livrar de alguém. Até porque simplesmente ele sempre cumpre o que promete. Kado, então, o pai da família, marca um encontro com esse homem de terno preto. Lá ele passa todas as informações que ele anotou e pesquisou por conta própria. E aí a gente descobre o porquê que a polícia não investigou muito bem o caso. Porque todos os envolvidos eram menores de idade. Ou seja, o Estado meio que protegia eles. E obviamente, o homem de terno preto questiona ele falando, são todos menores de idade. Mas quando ele vê a força, a raiva que o pai tá, ele acaba se interessando e aceitando o trabalho. O Kado fala que eles fizeram algo que ele nunca, mas nunca vai poder perdoar. E que aqueles garotos definitivamente não vão poder fugir da realidade. Então, como eu já disse, o homem de terno preto aceita o trabalho. Só que antes de sair, ele fala pro Kado que ele fede. Foda! O Kado não entende muito bem. E aí o Tadashi, o homem de terno preto, reforça falando, olha, é bom você tomar um banho, porque você fede demais. Depois disso, a cena corta pros adolescentes e mostra pra gente ele jogando beisebol. Até que surge o Tadashi se apresentando e como ele já fez com todas as outras vítimas dele, ele fala pra que ele tá ali. Ele diz que alguém pediu pra ele tirar a vida dos adolescentes. Um deles tenta acertar o Tadashi com um taco de beisebol, só que ele fala que aquilo não vai ser o suficiente pra acabar com a vida dele. E pega uma faca do bolso e joga no chão falando, tenta usar isso aqui. E aí nesse momento que um outro capanguinha fala, você não vai assustar a gente com esse seu joguinho não,
tá bom? Ele pega a faca e simplesmente fala: se eu fizer alguma coisa com você, não vai acontecer nada comigo, porque eu sou menor de idade e eu posso alegar que foi legítima defesa. E crava a faca na barriga do Tadashi. O sangue começa a escorrer, só que surpreendentemente ele não sentiu nada. E é bom lembrar vocês, nesse mangá não existe superpoder, ninguém tem superpoder, ele é só um humano normal, tá ligado? E segundo o Tadashi, o que ele conta pros meninos, né, já adianto que é um caôzinho dele, ele tá usando a anestesia ao seu favor, dizendo que ele simplesmente condiciona o cérebro dele a não sentir dor e funciona. E aí pergunta pros adolescentes: vocês não conseguiriam fazer isso, não é mesmo? Nesse momento o silêncio predomina, porque os adolescentes estão se cagando, eles estão paralisados, eles estão vendo aquilo e não estão acreditando nos olhos deles. O Tadashi tira um sarro com isso e explica que mais cedo ou mais tarde eles não vão conseguir ficar fugindo da realidade. E que realidade é essa, vocês me perguntam? A realidade onde o Tadashi vai tirar a vida de um por um. Ele fala que vai encontrar os meninos de novo no futuro e sai de lá. E novamente eu preciso lembrar vocês, o Tadashi ele é conhecido simplesmente por não efetivamente tirar a vida das pessoas com as próprias mãos. Ele sempre faz de uma forma muito inteligente e de um jeito que ninguém nunca espera, como se ele realmente não tivesse nada a ver com o caso. A partir daí os moleques ficam em choque puro, geral com cheiro de merda na calça. Porém, uma coisa ficou na cabeça deles. Alguém chegou até o Tadashi e pediu pra ele tirar a vida dos adolescentes. E eles começam a pensar: quem será que pode ter sido? E infelizmente, no final das contas, eles chegam a uma conclusão. Só pode ter sido o Kado, o pai daquela garota que eles fizeram tanto mal. E então o problema começa porque pouco tempo depois, naquele mesmo dia, eles chegam e invadem a casa dele. O líder começa a falar o plano deles, falando que não é pra tocar em nada, que primeiro eles vão tirar a vida da mãe e da filha e só depois vão tirar a vida do pai. E por fim, pra finalizar, vão tacar fogo na casa, queimando tudo que tá ali dentro. E o clima tá muito tenso porque eles estão entrando no quarto da filha do Kado. Assim que eles abrem a porta, eles chegam falando um monte de merda. Porém, estranhamente, a mãe da garota nem vira pra ver o que tá acontecendo. Ela continua parada, o que faz com que um dos capangas se aproxime dela. E quando chegam perto dela e tocam nela, ela cai no chão, dura. Eis então que aparece o Tadashi, o homem de terno preto, falando: que foi? Vocês nunca viram um corpo sem vida, não? O caos que já não tava pouco só começa a aumentar. E eles falam: meu Deus, você tirou a vida dela? Mas por quê? E a forma que o Tadashi responde é pegando a faca dele e fincando em um por um, o que é simplesmente muito chocante pra gente que tá lendo, porque lembrando, o Tadashi ele nunca faz o ato. Então por que agora? Por que nesse caso seria diferente? No fim, ele consegue acabar com todo mundo e o pai da família chega em casa e fica em choque porque ele se depara com o Tadashi sentado em cima de um dos corpos. E é aí que a gente tem a explicação do Tadashi de como tudo aconteceu. Aquela faca que ele estava usando era uma faca de brinquedo. Só que desde a primeira vez que ele encontrou os adolescentes, ele colocou a sementinha na cabeça deles, fazendo eles acreditarem que aquela faca era real e que de alguma forma o Tadashi tinha algum tipo de poder. Naquele momento, quando o adolescente colocou a faca na barriga dele, a faca ela retrai, ela não tem como furar. Ali tinha uma bolsa de sangue falso, obviamente, que começou a jorrar. Só que o Tadashi não estava sentindo nenhuma dor, porque ele não estava sendo perfurado. Isso tudo para que mais pra frente, quando ele encontrasse os adolescentes de novo, ele usasse essa faca para fazer eles acreditarem que eles realmente iriam perder a vida. Ou seja, uma espécie de efeito placebo. Para você que não sabe, o efeito placebo ele era algo utilizado pelos médicos, e ainda é hoje em dia, onde basicamente o médico dava um remédio para o seu paciente, falando que ele iria curar ele, sendo que nesse remédio não tinha nada que pudesse curar ele. Era basicamente água, tá ligado? Só que o cérebro humano ele é algo tão bizarro que só o fato do paciente acreditar que ele iria melhorar fazia ele melhorar de verdade. Meio que na mesma vibe da gravidez psicológica. Eu posso estar falando alguma besteira aqui porque eu não sou médico, mas é mais ou menos por aí. E isso é simplesmente genial. Só que a parada é, o Tadashi, agora dessa vez, ele pega uma faca de verdade e fala: tem mais uma pessoa que precisa realmente ir de Cristo. E simplesmente, sem mais nem menos, ele crava na filha do Kado. O choque dele é gigantesco. Ele agarra o Tadashi falando: por que você fez isso com a minha filha? Qual o seu problema? O que tá acontecendo? A gente que tá lendo não entende nada e fica: meu Deus, o que tá rolando? Até que simplesmente o Tadashi pega a cara do pai da família e coloca e fala assim: olha pra sua filha, ela já perdeu a vida há muito tempo. E a gente que tá lendo consegue ver pela primeira vez como é que realmente estava o corpo dela. E realmente já tá apodrecendo. A parada é que aquele incidente, aqueles meninos realmente fizeram aquela maldade com a filha deles. Eles realmente conseguiram pegar ela e levar pro hospital. Só que quando o médico falou que eles trouxeram ela tarde demais, não era por conta do coma, e sim porque ela tinha perdido a vida. Só que o pai não aceitava isso. Então pegou ela e levou pra casa, colocando ela num aparelho meio que pra manter ela viva. A mãe de início também concordou com isso, só que com o tempo ela foi vendo o quão perturbador
assustadora era aquela situação e confrontou o pai falando: para com isso, deixa ela descansar. E aí simplesmente o Kado deu uma cotovelada nela, fazendo ela tropeçar, bater de cabeça e também ir de base. Aquilo tudo era muito cruel para ele aceitar. Então ele vivia basicamente num faz de contas. E de certa forma, quando a gente para reler esse capítulo, tava tudo na nossa cara o tempo todo. Em nenhum momento a mãe da garota soltou uma palavra, ou sequer se mexeu. O Tadashi, na primeira vez que encontrou o pai da família, falou que ele fedia, justamente porque ele estava o tempo todo em contato com um corpo sem vida. Ou seja, no final das contas, aquele que não enxergava a realidade, na verdade, era o Kado. Era o pai da família. E provavelmente nesse momento deve ter gente falando: ué, mas então o Tadashi ele não cumpriu aquilo que ele falou que ia fazer. Ele não tirou a vida dos adolescentes. Eis então que a gente vai pro final do mangá, onde nos mostra o Kado fazendo comida e colocando na mesa, porque finalmente eles têm visita pra jantar junto da família. E sim, caso não tenha ficado claro, a visita são os adolescentes que estão desacordados. E no fim, na última cena, mostra o Tadashi lendo um jornal. E na notícia, a notícia principal do jornal é que uma casa pegou fogo. Lá foram encontrados 3 membros de uma família e outros corpos não identificados. Ou seja, no final das contas, o Tadashi, ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele sempre cumpre. E, mano, eu amo muito essa obra. De verdade, é cada plot twist inimaginável, umas brincadeiras, umas ideias que eles têm que eu acho genial, tá ligado? E por fim, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado de coração. Deixa aqui no comentário se você realmente está curtindo essa série pra eu saber e pra eu trazer mais também, porque tem muito capítulo ainda pra falar, muita história pra acontecer. E quanto mais eu leio, mais eu gosto desse personagem. Então basicamente é isso. Hype o vídeo, por favor, que me ajuda demais. Se inscreve no canal, se torna membro se você puder, se inscreve no canal secundário. Enfim, amo muito vocês. Um beijo. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? O resto é que se foda. Dá um beijinho aqui, dá?